Você acredita que um ser humano pode sobreviver à morte por escolha própria? E se eu te dissesse que, nos arquivos secretos da Inquisição Europeia, existe um nome de uma mulher que foi queimada viva? Não uma, mas 3 vezes. E que ela reapareceu décadas depois, sem envelhecer um único dia? Essa não é uma história qualquer. É um caso tão sombrio, tão perigosamente real, que até hoje ninguém ousa falar seu nome em voz alta à meia-noite. Mas, se você chegou até aqui, já é tarde demais para voltar atrás. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Terror Reais. Hoje vamos conhecer a história de uma bruxa tão real, perigosa e macabra. A bruxa mais temida de toda a história já documentada. Apaguem as luzes, peguem a pipoca, o guaraná e se ajeitem na poltrona. E acompanhem agora essa história macabra. A história começa em 1587, na remota vila de Morbach, encravada entre as florestas da Baviera, na Alemanha, uma região conhecida pelos densos pinheiros, brumas eternas e lendas que ninguém ousa repetir depois do pôr do sol. Ali viveu uma mulher chamada Ausbeta Dome, mas os habitantes locais jamais a chamavam assim. Para eles, ela era apenas a Mãe Negra. Pouco se sabe sobre sua origem. Alguns diziam que veio do leste, trazida por um grupo de mercadores húngaros. Outros juravam que nasceu de um parto silencioso durante um eclipse total, no meio da floresta, e que os lobos a cercaram, mas não a atacaram. O que todos sabiam é que desde que Ausbeta chegou, Morbach nunca mais foi a mesma. Ela morava sozinha em uma casa que parecia ter saído de um pesadelo, feita de pedra escura, coberta de trepadeiras secas, com janelas que pareciam olhos que observavam a aldeia. E mesmo em pleno inverno, sempre havia uma fumaça densa e negra saindo da chaminé. Os mais velhos diziam que era por causa do caldeirão, mas o que estava sendo cozido ali, ninguém queria saber. O primeiro desaparecimento foi o de uma criança, Carl, de 7 anos. Sumiu após dizer à mãe que tinha visto uma senhora com olhos vermelhos, chamando por ele na floresta. Depois, foi a vez do ferreiro. Encontraram apenas seu avental encharcado de sangue, no limite da propriedade de Ausbeta. Ela nunca foi pega, nunca foi interrogada e nunca negou. Por volta de 1590, a peste atingiu o sul da Alemanha. Morbach foi poupada. Nenhum morador morreu, exceto os que contrariaram Ausbeta. Um a um, foram sendo encontrados com os olhos costurados e marcas estranhas gravadas a ferro em suas línguas. Um monge beneditino, enviado secretamente pela arquidiocese de Bamberg, anotou em seu diário: ela não teme Deus, pois acredita ser maior que ele. Na presença dela, o crucifixo escurece. Essa foi a última anotação. Antes de sua morte, seu corpo foi encontrado enforcado dentro da própria cela, com símbolos gravados nas paredes, feitos com o próprio sangue. Em 1591, Ausbeta foi presa. 3 padres, 2 soldados e um inquisidor a capturaram após um ritual fracassado. A execução foi pública, queimada viva. As chamas atingiram o céu. Os gritos dela foram ouvidos até na cidade vizinha. Mas não houve cheiro de carne queimada e, no lugar das cinzas, apenas ossos secos e uma pedra negra, em forma de coração. 2 anos depois, um novo desaparecimento em outra vila, a 60 quilômetros dali. Uma mulher idêntica, mesmo nome, mesmo olhar, mesmo destino para os que ousavam enfrentá-la. Novamente capturada, novamente executada e novamente retornou. Os registros da Inquisição mostram algo assustador. 3 execuções em 3 décadas, 3 cidades diferentes. A mesma mulher, mesmos olhos, mesma
Risada. Um manuscrito do século XVII, assinado por um exorcista chamado Friedrich Carrel. Dizia, ela fez um pacto com 100 entidades, e enquanto houver medo em um coração humano, ela caminhará entre nós. O tempo passou, a Europa mudou, a Inquisição caiu, mas relatos continuaram surgindo. Em 1870, uma mulher idêntica a Elsbeta foi fotografada em uma pequena vila da Áustria. A foto existe, mas quem a segurava enlouqueceu. Nos anos 2000, um grupo de exploradores urbanos encontrou uma casa abandonada na floresta Schwarzwald. Dentro, um quarto subterrâneo. No centro, uma banheira cheia de sangue coagulado e velas que ainda estavam queimando, mesmo sem ninguém ali. Há dias, nas paredes, centenas de nomes escritos em latim, hebraico e uma língua que ninguém conseguiu identificar. Um deles, Elsbeta Dor, um dos membros do grupo. Jonas desapareceu, mas antes disso, ele deixou uma gravação. Ela não morreu. Ela não morre. Ela está esperando. E quando você ouvir 3 batidas na sua porta, não abra. Nunca abra. E aqui está o que ninguém gosta de admitir. Existem pactos que não têm fim. Existem nomes que carregam o peso de 1000 mortes. E existe uma mulher que caminha pelas sombras da história, com a paciência de quem sabe que um dia todos vão chamá-la novamente. Se você ouviu até aqui, talvez seja tarde demais. Talvez o nome dela já tenha sussurrado no escuro do seu quarto. Ou talvez ela esteja ouvindo agora. Você realmente acha que isso é só uma história? Então me diga. Tem certeza de que está sozinho agora? Se esse vídeo te deixou com um arrepio que não passa, comenta aqui embaixo. E se quiser continuar ouvindo verdades que nunca deveriam ser contadas, se inscreve no canal. Mas cuidado, nem todo mundo que assiste histórias assim consegue dormir depois. Um forte abraço a todos. Obrigado por acompanhar o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, real e macabro.